31 de março de 2022. Uma transmissão de vídeo ganha vida com interferências na Casa do Parlamento da Austrália. Na tela, o presidente Volodymyr Zelensky transmitindo ao vivo de um bunker sob Kiev. O exército russo está a 40 quilômetros da capital. Os defensores ucranianos estão resistindo, mas por pouco. E Zelensky está prestes a pedir ajuda à Austrália. Não caças, não mísseis, um caminhão. Ele o menciona especificamente pelo nome, o Bushmaster. Ele diz aos legisladores australianos que esses veículos poderiam ajudar significativamente a Ucrânia e fariam mais pela segurança comum do que permanecendo cobertos de poeira. Em 8 dias, 20 deles estavam a bordo de aviões de transporte da Real Força Aérea Australiana, seguindo para uma zona de guerra. Em 18 meses, a Austrália havia doado mais 120 e encomendado 78 substitutos para suas próprias forças armadas. Um veículo que as autoridades de aquisições quase haviam cancelado 3 vezes no final da década de 1990, era agora a base do avanço blindado mais rápido da guerra europeia moderna. Os soldados ucranianos o chamariam de casa sobre rodas. A pergunta que ninguém esperava era simples. Por que o presidente de uma nação que lutava pela própria sobrevivência pediu um caminhão construído em uma pequena fábrica na zona rural da Austrália, projetado 25 anos antes para uma guerra que nunca aconteceu? A resposta está enterrada em 10 de julho de 2012. Uma estrada no distrito de Deraoud, província de Uruzgan, Afeganistão. Um comboio do 3º Batalhão do Regimento Real Australiano transporta suprimentos por território controlado pelo Talibã quando o veículo da frente, indicativo Eco de 21 Alpha, aciona um artefato explosivo improvisado com múltiplas cargas, enterrado dentro de um recipiente de óleo de palma de 20 litros sob a superfície da estrada. A bomba explode diretamente sob a roda dianteira direita com a força de uma mina antitanque comercial. O soldado Matthew Clark está dirigindo. Ele descreve 2 clarões brancos intensos. A porta traseira é arrancada para fora. A poeira invade o compartimento. Quando o barulho termina, ele olha para baixo e vê o pé direito tremendo incontrolavelmente. Ele tem 14 ossos quebrados nas 2 pernas. Nos assentos atrás dele estão outros 5 homens. O comandante da tripulação, Kurt Bevington, o sapador Rowan Robinson, o soldado Atua Nakina, o soldado Mitchell Smith e o soldado Daniel Sniggy. Todos os 6 homens estão vivos. 2 estão gravemente feridos. Nenhum está morto. Segundo todos os cálculos de engenharia, aquela bomba deveria tê-los matado. Não matou. O veículo que o salvou era um veículo de mobilidade protegida Bushmaster, com número de série confidencial, construído em Bendigo, Victoria. 12 anos depois, a tripulação retornaria ao chão da fábrica e ficaria ao lado da célula robótica de soldagem que havia construído o casco do veículo. Os trabalhadores haviam rebatizado a máquina de Debbie. Ela recebeu o nome do veículo. Para compreender por que um presidente ucraniano pediria essa máquina pelo nome, é preciso voltar a 1999, ao chão de uma fábrica em Bendigo, no sudeste da Austrália. Um veículo sai da linha de montagem parecendo, à primeira vista, um ônibus escolar blindado. Ele é alto, é largo, tem a dianteira achatada, pesa 15 toneladas. Custou ao governo australiano quase o dobro da estimativa original e chegou com 3 anos de atraso. Os oficiais que o inspecionaram o chamaram de limusine de combate. Críticos dentro da burocracia de defesa observaram que ele havia sido quase cancelado em 4 ocasiões diferentes. A encomenda original de 370 veículos havia sido reduzida para 299. Parecia superdimensionado, caro demais e atrasado. Os engenheiros que o projetaram compreenderam algo que os críticos não compreendiam. A proteção não é um recurso aparafusado a um veículo. A proteção é o veículo. No centro do projeto do Bushmaster está um princípio herdado da Guerra de Minas do Sul da África. Um casco em forma de V. O piso do compartimento da tripulação não é plano. Ele é inclinado, formando um V profundo ao longo de todo o veículo. Quando uma mina ou um artefato explosivo improvisado detona sob o casco, a energia da explosão é direcionada para fora ao longo desses painéis inclinados, para longe do piso, para longe dos soldados sentados acima. O casco em V não é uma proteção suplementar, é a estrutura principal, soldada em aço de alta dureza para formar um único compartimento monocoque. O veículo superava os padrões de proteção antiminas da OTAN no nível 3 antes de sair da fábrica. Essa proteção estava incorporada
incorporada ao próprio aço, não adicionada por meio de kits de blindagem aparafusados. O Bushmaster foi projetado para uma guerra que a Austrália temia, mas nunca travou. Em 1987, os planejadores de defesa australianos estavam preocupados com pequenos grupos de incursão desembarcando na extensa costa norte do país e operando em terrenos onde uma resposta militar convencional seria lenta. O exército precisava de um veículo capaz de transportar uma seção de infantaria de 9 homens por aquele terreno durante 3 dias sem reabastecimento, em temperaturas que chegavam a 50 graus Celsius. Ao mesmo tempo, soldados australianos de missões de paz que retornavam da Namíbia e do Camboja traziam relatos sobre veículos resistentes a minas do sul da África que haviam salvado vidas exatamente no tipo de ambiente repleto de explosivos que a Austrália poderia enfrentar. O Bushmaster foi o resultado. Um transporte blindado 4x4, movido por um motor turbodiesel Caterpillar de 300 cavalos de potência. Peso de combate de 15,400 kg. Velocidade máxima limitada a 100 km por hora. Autonomia de 800 km. Todas as linhas de combustível, todos os reservatórios hidráulicos e todos os componentes inflamáveis foram instalados do lado de fora do compartimento de aço da tripulação. Um sistema automático de supressão de incêndio protegia o interior. 3 escotilhas de emergência no teto ofereciam opções à tripulação caso o veículo capotasse. A cabine tinha ar-condicionado em capacidade máxima, não como luxo, mas como necessidade operacional para soldados que poderiam passar horas dentro dela sob um calor de 50 graus. Grandes janelas à prova de balas proporcionavam aos ocupantes uma visão clara, sem exposição ao fogo inimigo. O veículo pesava aproximadamente 3 toneladas a menos que veículos americanos equivalentes resistentes a minas que entravam em serviço na mesma época. Essa margem fazia diferença. Um Bushmaster cabia dentro de um avião de transporte C-130 Hercules. Veículos mais pesados não. Um Bushmaster podia operar em trilhas estreitas demais para veículos de 24 toneladas. E um veículo capaz de variar sua rota era mais difícil de prever. Na guerra de contra-insurgência, a imprevisibilidade salva mais vidas do que placas de blindagem. O primeiro teste de combate ocorreu no Iraque. 10 veículos chegaram com o Grupo Tarefa Australiano Al-Mutana em maio de 2005. O sul do Iraque estava fortemente minado. A ameaça dos artefatos explosivos improvisados estava aumentando. Os Bushmasters absorveram impactos que destruíram veículos mais leves e continuaram avançando. Nenhum soldado australiano morreu dentro de um deles. O Afeganistão foi o campo de provas. A partir de agosto de 2006, as forças australianas foram mobilizadas para a província de Uruzgan com os Bushmasters como principal veículo de patrulha. Uruzgan estava entre as províncias mais perigosas do país. As estradas estavam repletas de explosivos. O Talibã observava os veículos da coalizão havia tempo suficiente para saber quais podia destruir e quais não podia. O cabo David Nicholson estava dentro de um Bushmaster atingido por um artefato enterrado no Vale de Mirabad em 2011. A explosão ergueu o veículo de 15 toneladas sobre 2 rodas. Os ocupantes ficaram ensanguentados. O veículo sofreu danos graves. Todos os soldados sobreviveram. Foi a terceira vez que Nicholson foi atingido por um artefato explosivo improvisado dentro de um Bushmaster. Nas 3 vezes saiu caminhando. Então veio o Echo 21 Alpha. 10 de julho de 2012. O artefato que atingiu o veículo do soldado Matthew Clark havia sido projetado para matar. Uma bomba caseira de múltiplas cargas dentro de um recipiente de óleo de palma de 20 litros, provavelmente acionada por uma mina antitanque comercial. Ela explodiu diretamente sob a roda dianteira direita. Clark viu 2 clarões brancos. Sentiu a porta traseira ser arrancada e observou a poeira invadir a cabine. Quando o veículo parou de se mover, ele olhou para baixo e viu o pé direito tremendo. 14 ossos quebrados. Os 5 homens atrás dele estavam vivos, 2 gravemente feridos. Nenhum morto. O veículo foi posteriormente recuperado, reparado e colocado em exposição permanente no Anzac Hall do Memorial de Guerra Australiano, em Canberra.
Os neerlandeses descobriram o valor do Bushmaster sob fogo inimigo. Depois de identificarem uma lacuna entre seus transportes envelhecidos e a ameaça explosiva em Uruzgan, o Exército Real dos Países Baixos avaliou 8 veículos e assinou um contrato para 25 Bushmasters em julho de 2006. 5 semanas entre a identificação da necessidade e a assinatura do contrato. 23 veículos foram retirados diretamente dos estoques australianos e transportados por avião para o Afeganistão. Os neerlandeses os utilizaram intensamente. Em 20 de setembro de 2007, um Bushmaster neerlandês que transportava feridos foi atingido por disparos de armas leves, depois por projéteis de morteiro e, em seguida, por várias granadas propelidas por foguete. O veículo ficou imobilizado. Todos os soldados dentro dele sobreviveram sem ferimentos. A tripulação foi retirada. O veículo não pôde ser recuperado enquanto as forças inimigas se aproximavam. Um helicóptero Apache neerlandês recebeu ordens para destruí-lo com mísseis a fim de impedir sua captura. A tripulação que ele havia protegido já estava em segurança. Em meados de 2008, 6 Bushmasters neerlandeses haviam sido destruídos por ações inimigas no Afeganistão. Nenhum soldado neerlandês morreu dentro de qualquer um deles. Os Países Baixos continuaram comprando. Em 2021, a frota neerlandesa havia aumentado para 116 veículos. Quando as forças do país foram enviadas ao Mali em 2014, um Bushmaster atingiu um artefato explosivo improvisado perto de Gao e retornou à base por seus próprios meios. Nenhuma baixa. Então veio o pedido que mudou tudo. 31 de março de 2022, Volodymyr Zelensky em uma tela de vídeo em Canberra. Forças russas avançando, defensores ucranianos resistindo e um presidente pedindo um veículo específico pelo nome, o Bushmaster. Em 8 dias, a Austrália comprometeu 20 veículos. Eles foram carregados em aviões de transporte C-17, 4 por aeronave, e enviados diretamente para a Ucrânia. Outros vieram depois. No final de 2023, 120 Bushmasters haviam sido doados. A Austrália os substituiu por meio de uma nova encomenda de 78 veículos em maio de 2023. Paraquedistas ucranianos os utilizaram durante a contraofensiva de Kharkiv, em setembro de 2022. O avanço terrestre mais rápido da guerra, reconquistando Izium, Kupiansk e Liman a uma velocidade superior a 7 km por dia. Soldados ucranianos relataram sobreviver a projéteis de morteiro que explodiram ao lado dos veículos, impactos de foguetes Grad a menos de 15 metros e explosões de minas antitanque. Em todos os casos, casco intacto, tripulação viva. Zelensky disse ao Lowy Institute em outubro de 2022 que o Bushmaster havia se saído de maneira magistral em operações reais de combate. Os soldados ucranianos o chamaram de casa sobre rodas. Mais de 120 explosões confirmadas em 4 zonas de guerra, distribuídas por 3 continentes: Iraque, Afeganistão, Mali e Ucrânia. Nenhuma morte de passageiros ou motoristas dentro do casco. 9 países operam o veículo: Austrália, Países Baixos, Reino Unido, Japão, Nova Zelândia, Indonésia, Jamaica, Fiji e Ucrânia. O Bushmaster é anterior à categoria a qual agora pertence. Os Estados Unidos lançaram seu programa de veículos resistentes a minas e protegidos contra emboscadas em 2007, construindo aproximadamente 10 mil veículos enquanto as baixas causadas por artefatos explosivos improvisados aumentavam. A variante americana mais comum, o Max Pro, pesava 17,7 toneladas. O Mastiff britânico chegava a 24 toneladas. Ambos ofereciam forte proteção contra explosões. Ambos eram amplamente limitados às estradas. Um veículo limitado às estradas é previsível. O Bushmaster, com 15,400 kg, podia ir a lugares onde veículos mais pesados não podiam. Podia atravessar trilhas de cascalho e leitos de rios secos. Cabia dentro de um C-30 quando o Max Pro não cabia. Exercia menos pressão sobre pontes projetadas para carroças puxadas por burros. Na guerra de contra-insurgência, a imprevisibilidade tática salva vidas. Mais de 130 Bushmasters foram construídos em Bendigo. Em abril de 2026, a Austrália anunciou uma encomenda de 2068 veículos de nova geração por 750 milhões de dólares australianos, com a produção começando em 2027. A fábrica continuará construindo Bushmasters durante a década de 2030. O veículo que as autoridades de aquisições quase cancelaram é agora
a base da expansão das forças terrestres australianas para a próxima década. No chão de uma fábrica em Bendigo, em 1999, um veículo que parecia um ônibus blindado saiu da linha de montagem. Atrasado, acima do orçamento e amplamente questionado, os críticos conseguiam identificar todas as lacunas em suas especificações. Nenhuma proteção nuclear, biológica ou química. Nenhum receptor de alerta a laser. Seu motor produzia 300 cavalos de potência para 15 toneladas. Uma relação modesta. E, ainda assim, funcionava. Funcionou quando soldados australianos percorreram estradas minadas no Iraque e voltaram para casa. Funcionou no Vale de Mirabad, quando o Cabo Nicholson sobreviveu à sua terceira explosão. Funcionou em 10 de julho de 2012, quando o soldado Matthew Clark e outros 5 homens deveriam ter morrido, mas não morreram. Funcionou em Uruzgan, quando soldados neerlandeses aguardaram a retirada por helicóptero dentro de um veículo que seu próprio lado teve de destruir com mísseis. Funcionou no Mali, quando um veículo atingiu uma bomba e voltou sozinho para casa. Funcionou nas planícies de Kharkiv, quando paraquedistas ucranianos avançaram 7 quilômetros por dia e o chamaram de casa. Mais de 120 explosões. Nenhuma morte. Uma célula robótica de soldagem em Bendigo recebeu o nome do veículo que salvou 6 homens. Em 31 de março de 2022, quando Volodymyr Zelensky pediu ajuda à Austrália, ele não pediu drones avançados nem mísseis de precisão. Ele pediu o Bushmaster. Porque em uma guerra onde as estradas estão minadas e a artilharia cai do céu, o veículo que leva os soldados vivos de volta para casa vale mais do que aquele que mata o inimigo. A Ucrânia ainda pede por eles. A Austrália ainda os constrói. O Bushmaster era superdimensionado. Esse sempre foi o objetivo